O Pastor e o Leão. Essa é uma fábula de Monteiro Lobato. Comentários. Então, vamos pensar no seguinte. A moral da história é: no momento do perigo é que se conhecem os heróis. Lembre-se que isso acontece não só na parte da coragem, mas na parte de fazer qualquer coisa. Por exemplo, né? Eu vejo uma pessoa tocando violão, eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu vejo uma pessoa tocando violão, eu falo, nossa, que bonito. E eu vou aprender a tocar violão também. E aí eu vou aprender tão bem que eu vou fazer as minhas próprias músicas. E faço todo aquele plano. Aí o que acontece? Quando eu peguei no violão e vi que não é só você começar a tocar, e aí você vai ser o grande tocador de todos os tempos. Não, você tem que tocar, fazer a mesma coisa. E outro dia você tem que estudar mais uma vez, e depois estudar mais. E depois de muito tempo você vai começar a tocar mais ou menos. E depois de muito tempo você vai começar a tocar. Se você tiver talento, vai começar a tocar bem, né? E aí o que acontece? Eu fiquei parecido aqui com um pastorzinho, né? Quando eu estava longe da tarefa, não, eu vou tocar, não importa, eu vou praticar e vou fazer tudo. Quando o leão estava na minha frente, a história era diferente. E com coragem também, né? Não, eu vou chegar e vou salvar aquela pessoa. Quando eu chego na frente do perigo, será que eu tenho mesmo coragem para fazer isso? Olha o que falta para o pastorzinho. É claro que falta coragem, né? Mas falta para o pastorzinho conseguir enxergar as situações que não estão diante dele. O que isso quer dizer? Enxergar a situação que não estão diante dele. Falta para o pastorzinho conseguir enxergar o leão antes de ver o leão. Então, tipo assim, quando roubaram as ovelhas, antes de fazer a promessa, prometo 20 vezes se o Senhor me colocar cara a cara com o que roubou. Antes de fazer essa promessa, ele devia ter visto o leão. Mas como assim ver o leão? Como é que é possível se é justamente o leão que ele queria encontrar? É possível com os olhos da imaginação. Só que muito cuidado. Imaginar não é criar qualquer coisa na cabeça. Quando a imaginação da gente vai ficando cada vez melhor, e isso a gente faz prestando atenção nas coisas que estão à volta da gente, lendo boas histórias, a nossa imaginação não vai imaginar coisas sem pé nem cabeça. Não, vou encontrar o leão, vou bater o pé no chão, o leão vai sair correndo. Isso é uma imaginação muito fraquinha. É uma imaginação muito fraquinha, só funciona na tua cabeça. Uma boa imaginação, você vai conseguir imaginar o tamanho do leão, você vai conseguir imaginar aquela pata enorme, você vai conseguir imaginar aquelas unhas que quando ele fecha a mão, elas saem para fora, você vai conseguir imaginar aquela boca enorme. Você vai imaginar a força descomunal que um leão tem, você vai imaginar a velocidade que o leão tem. Aí tua imaginação tá melhor. Vamos lá, mais uma. O pastorzinho também não conseguiu imaginar como que é atirar com uma espingarda. Na imaginação fraquinha dele, ele levanta a espingarda, pá! Atira no leão, o leão morre, ele sai vitorioso, eu matei um leão, né? Se ele tivesse uma imaginação melhor, ele iria imaginar que tem o tempo dele levantar a espingarda. Ele iria imaginar que se ele tem medo, ele vai começar a tremer e ele pode errar. Ele ia imaginar a possibilidade de ele errar. Ele ia imaginar a possibilidade de que ele pudesse até acertar o leão, mas o leão não morresse e ainda assim conseguisse atacar ele. E ele iria conseguir imaginar, sei lá, que a espingarda podia cair. Percebeu? Se ele visse o leão como o leão é, e se ele visse o que é atirar num leão como o que realmente atirar num leão é, antes de ver, ou seja, com a imaginação dele, ele nunca teria prometido 20 vezes para o Santo Antônio para poder ficar de frente a frente com o leão.
Aí você pode falar, não, mas talvez ele não soubesse que era um leão. Também é um problema de imaginação. Ele poderia imaginar que foi o quê? Que foi uma raposa, que foi um outro homem, que foi um leão. E ele teria que imaginar todas as possibilidades, né? Talvez pelo menos ele tivesse mudado a promessa. A promessa fosse assim, Santo Antônio, me ajuda que eu encontre esse leão quase morto, para eu pegar e dar um tiro nele e aí eu pensar que matei o leão. Não sei se o santo ia ajudar ele nessa promessa. E repare outra coisa, outro problema que o pastor tem. Ele tá agindo só por raiva. Só por raiva. Raiva. Por que eu tô dizendo isso? Olha, pense. Roubaram várias ovelhas do pastor. Correto? Várias ovelhas, olha, de uma noite para o dia, um leão não consegue comer mais do que umas 7 ovelhas, vamos colocar assim. Então roubaram várias ovelhas. Quantas ovelhas ele prometeu para conseguir a vingança dele? Ele prometeu 20 ovelhas. Então, a raiva dele também não deixou, atrapalhou a imaginação dele. Atrapalhou a capacidade que ele teria de ver como seria realmente encontrar um leão. Talvez ele pudesse pensar, nossa, que triste, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou gastar toda a minha energia fazer alguma coisa para a próxima vez esse leão não conseguir roubar nenhuma das minhas ovelhas. Ou eu vou ficar acordado as noites inteiras e vou ficar num lugar protegido e vou tentar matar esse leão se ele for atacar novamente as minhas ovelhas. Ele teria planejamento, não é pedir para o santo encontrar para que ele encontre o leão na frente. Então vamos lá. Antes de eu ler o comentário, lembre-se que todas as fábulas aqui tem o comentário de quem está escutando, né? O Pedrinho, a Narizinho e a Emília. Vamos só 2, 3 palavras talvez. Lembre-se que campear é procurar. O pastorzinho estava procurando. Eu falei já para você, mas eu quero que você lembre-se da palavra campo. Então, originalmente, o que é campear? Você sai pelos campos procurando, que é exatamente o que ele está fazendo, né? A gente viu também res. Res pode ser as ovelhas, como é o caso do pastorzinho aqui, ou qualquer animal de 4 patas que serve para alimento para o homem, né? Ou para dar alimento, não só com a carne, mas dar alimento, tipo vaca, boi, esse tipo de coisa, cabra, esse tipo de coisa. Então vamos lá ver o que eles falaram sobre essa história. Pois eu escorava o leão. Escorava é resistir com coragem, com valentia. Se estivesse com uma boa espingarda, escorava. Isso escorava. Levava a espingarda à cara, fazia pontaria e pum! E se errasse? Interpelou a menina. Se errasse, pior para mim. Correr é que não corria, porque que adianta correr de leão? Ele pega mesmo. Dona Benta riu-se da valentia e falou: por essa razão é que a moralidade da fábula diz que é no momento do perigo que se conhece os heróis. Se você não fugia, então é que é mesmo um herói. Mas o tal pastorzinho não era. E foi bom que não fosse, disse a menina. Por quê? Porque a Dona Benta ou o Pedrinho perguntou, né? Porque se ele fosse um herói como o Pedrinho, não podia haver essa fábula. Então lembre-se que aqui a moral que a Dona Benta escolheu enfatizar, conversar sobre, né? É essa moral da coragem. E é verdade. Mas a moral que eu quis dizer para você é essa moral da imaginação. Você fazer as coisas sem pensar que no final as coisas podem ser perigosas, podem ser difíceis, né? E é no momento do perigo que você conhece os heróis, porque falar é muito fácil. E aí eu vou novamente sair um pouquinho desse esse heroísmo que você está na frente de um leão, né? Falar que você vai escrever uma história é muito fácil. Eu vou escrever uma história e eu vou ser escritor. Ir lá escrever a história, aí ler e ver que não está tão boa, escrever mais uma vez, tentar escrever, continuar escrevendo, aí é uma outra coisa. Então é no momento do perigo,
Ou seja, no momento da realidade, no momento em que as coisas realmente estão acontecendo, que se conhecem os heróis.